Peço, então, licença para iniciar essa brevíssima apresentação, contextualizando essa pequena história, para que todos possam entender o papel de um órgão de controle externo, uma área completamente diferenciada do conhecimento, que é o Tribunal de Contas da União, nessa discussão, com os mandatos constitucionais que tem e com os métodos que emprega de acordo com a sua instituição maior, que é a Intosai, que fica embaixo do guarda-chuva da ONU. Então, vou me fazer acompanhar de alguns slides para que eu possa facilitar a compreensão dos senhores. E tenho certeza que nesse ambiente aqui em Brasília hoje, eu estou tendo talvez a maior oportunidade de participar de uma discussão com um público altamente inteligente, com um plenário absolutamente seleto, com companheiros de painel de extremo conhecimento nessa área. Então, eu queria dizer que todos estão muito bem conectados com esse tema, conhecem a fundo, e cabe dizer que o TCU, na minha interpretação, não é apenas uma instituição que teve ao longo dos anos, um órgão de mais de 100 anos, apenas a responsabilidade de fiscalizar os gastos públicos. Quero aqui trazer a ideia, a impressão de que a nossa responsabilidade maior é com as ações pedagógicas que nós podemos desenvolver para que possamos mudar aspectos como agora assistimos nesse painel muito bem presidido pelo eminente senador Efraim Filho, a quem conheço e sei da sua competência, da sua responsabilidade no Senado, tratando de matéria da maior importância para a vida nacional, como vimos há pouco, e dizer que estamos aqui num ambiente muito próprio para essas discussões. Então, temos essa missão institucional de promover avanços na administração pública e, acima de tudo, com efeitos, se possível, efeitos pedagógicos. Então, essa missão institucional de contribuir para a melhoria da administração pública com foco naquele que deve ser o maior benefício desse esforço, e aí não perdemos esse foco, jamais perderemos, que é o foco no cidadão, o cidadão brasileiro. É nesse sentido que, desde 2015, temos buscado, então, impulsionar essa transformação digital do governo, da vida nacional, da área privada e de todos os setores da nossa economia, algo que se torna cada dia, eu diria, mais viável com os avanços agora na área da tecnologia da informação, no que diz respeito a essa ciência nova, de 54 para cá, nascida na cidade de Hanover, lá nos Estados Unidos, não onde eu estudei. Então, eu acho que a inteligência artificial realmente é um vulcão transformador, inovador, com uma disrupção que não pode ser contida. Lembro, no entanto, que um país 100% digital não se constrói apenas com a digitalização de serviços. É igualmente essencial que a população tenha acesso a conexões de qualidade, e nós ainda não a temos, a preços razoáveis, bem como aos conhecimentos mínimos necessários para usufruir, então, de tais serviços de forma universalizada dentro do Brasil. Então, eu acho que, como instituição de controle, temos que ser capazes de liderar pelo exemplo, aplicando em nossa casa, no tribunal, as boas práticas que recomendamos, então, aos nossos jurisdicionados. Essa é a missão maior. E essa postura que adotamos desde 2015, quando iniciamos a construção de uma plataforma digital integrada para viabilizar as auditorias preditivas e contínuas sobre recursos e políticas públicas, isso não havia em nenhum âmbito da área de controle externo em qualquer lugar do mundo. Daí temos, quem sabe, assumido por conta dessas iniciativas das nossas áreas técnicas, e eles estão aqui para testemunhar o que estou dizendo, é que nós conseguimos avançar no protagonismo dentre as demais entidades irmãs em 193 países, mais países do que tem a ONU, para que nós pudéssemos ganhar uma eleição muito difícil em Dubai em 2015, para que o TCU fosse hoje a ocupar o lugar que está ocupando na presidência da Intosai, que é essa organização que pertence à ONU, que fica embaixo do guarda-chuva da ONU. Então, foi uma vitória que considero
por mérito do Tribunal de Contas da União do Brasil, até porque devolvemos o 7-1 de Belo Horizonte em relação à competição que tínhamos com o maior tribunal do mundo, que é o Tribunal de Contas Europeu, por 15-3. Então, com base nessa plataforma, desenvolvemos, então, algoritmos próprios da inteligência artificial, os nossos robôs, capazes de detectar indícios de irregularidades e, acima de tudo, apontar riscos de desvios e fraudes em contratações e na aplicação dos nossos recursos públicos. A experiência, então, acumulada com o tema, eu diria que nos permite, então, permitiu realizar já em 2021 auditorias com o objetivo de avaliar o uso da inteligência artificial pelo setor público federal. Lembrando claramente, né, os princípios que regem e que suportam o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, eu acho que a parte descritiva, a parte, então, preditiva e agora a parte prescritiva, que nós guardamos sempre um cuidado todo especial nos nossos afazeres, nas nossas propostas de inovações, de só falar isso quando tivéssemos consciência dessa perspectiva, dessa possibilidade da inteligência artificial nos avanços do controle externo. Então, um dos aspectos abordados nesse trabalho foi a estratégia brasileira de inteligência artificial, então recém-elaborada, sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, conforme podemos ver nesse slide, encontramos sérios problemas que colocavam em risco o objetivo, então, de orientar o desenvolvimento da tecnologia em nosso país. Como alertamos, então, na ocasião, sem uma estratégia clara entre os entes públicos, nós poderíamos, então, perder esse instrumento essencial para que continuássemos a direcionar esforços e facilitar, acima de tudo, essa busca permanente de resultados, motivo pelo qual passamos, então, a acompanhar esse tema de forma mais atenta nos últimos anos. Diria que também em 2021, não posso esquecer que a Câmara dos Deputados, instituição do Legislativo, né, do povo brasileiro, aprovou o primeiro projeto de lei sobre a regulação da inteligência artificial, inserindo, então, o tema de forma definitiva na agenda das discussões legislativas. Naquele momento, lembro, repetiu-se, então, aqui o debate acalorado que já cercava a matéria em âmbito internacional. E qual seria o melhor modelo para essa regulação? Uma abordagem, eu diria, principiológica e voltada para, acima de tudo, a liberdade de iniciativa, ou mesmo com foco maior na proteção de direitos do cidadão. Então, essas duas perguntas estavam pairando sobre as cabeças de todos os cidadãos do mundo e não era diferente no nosso caso. Essa, portanto, a controvérsia que levou o então presidente, e agora ainda para nossa sorte, presidente Rodrigo Pacheco, a buscar a opinião de especialistas, liderados pelo eminente ministro, que lamentavelmente não podemos contar com sua presença no dia de hoje, por razões superiores, ministro Ricardo Cueva, para estudar a questão e elaborar a proposta que abordasse de maneira fundamentada, acima de tudo, as críticas direcionadas ao projeto de autoria da Câmara. Ora, não pretendo aqui, de nenhuma forma, entrar em detalhes sobre o conteúdo da proposta apresentada pela comissão, especialmente após a exposição já feita para vocês pelo nosso coordenador desse painel e, acima de tudo, com muita autoridade, já que não contamos com a presença do eminente e querido ministro Cueva. Não poderia, no entanto, deixar de aproveitar essa ocasião para registrar publicamente o meu sincero reconhecimento à Sua Excelência, à doutora Laura Schertel Mendes, professora relatora da comissão, e aqui ao nosso coordenador do painel, o doutor Fabrício Mota, em cujo nome, então, cumprimento a todos aqueles que participaram ou contribuíram para o brilhante trabalho apresentado ao presidente Rodrigo Pacheco. Ainda com relação ao teor da proposta, faço questão apenas de pontuar um aspecto que considero, de certa forma, temporal, de grande relevância. O relatório final da comissão foi entregue formalmente
e aí chamo a atenção para as datas, no dia 6 de dezembro de 2022, exatamente uma semana após o anúncio mundial do ChatGPT pela OpenAI. Então, naquele momento inicial, o mundo conheceu e se encantou com a inteligência artificial generativa, cujas aplicações e implicações eram até então desconhecidas. Em poucos meses, no entanto, ficou claro para todos que o jogo havia mudado radicalmente e que não seria possível, então, tentar controlar com as regras antigas, ainda que elaboradas há poucos meses. É um jogo que se mostrava completamente novo e em constante evolução. Talvez ainda mais importante tenha sido a constatação de que as pessoas e organizações que pudessem ou soubessem aproveitar essa nova onda poderiam então alcançar resultados muitas vezes superiores a tudo aquilo que era possível realizar até então com os algoritmos tradicionais de aprendizagem de máquina. Ora, muito bem, sei que os senhores sabem disso, e graças a essa expertise acumulada no uso da IA, o nosso Tribunal de Contas da União foi capaz de reagir rapidamente, e aqui está o doutor Rainério, que tem tomado essas iniciativas brilhantes, e iniciar a difusão interna da nova tecnologia de forma experimental, porém segura, com a criação do Chat TCU. Logo em seguida, criamos um núcleo especializado na nova tecnologia, a fim de permitir o desenvolvimento contínuo do Chat TCU e de outras ferramentas de apoio às atividades do tribunal. Graças a essa estratégia, o Chat TCU, então, teve essa missão agora renovada, na sua quinta versão, lançada ainda este mês, e foram elaborados, então, cursos e guias para orientar o uso da IA generativa pelos auditores e, mais recentemente, houve a criação de outro produto inovador, o Copilot TCU. Trata-se, então, de uma solução integrada ao Microsoft Word, que permite o acesso às funcionalidades do Chat TCU a partir do editor de textos e que está disponível para o uso de nossos auditores desde o último mês de agosto. Para aqueles que tenham interesse em conhecer mais detalhes sobre o Chat TCU e o Copilot TCU, deixo aqui o convite para que visitem nosso stand na área de exposições deste grande evento. De igual modo, eu diria que registro que o TCU desenvolveu um guia para orientar aos auditores sobre as oportunidades para a otimização de processos de trabalho com a IA generativa, assim como em relação aos aspectos fundamentais da ética e transparência nesse uso. Ressalto como esse exemplo, e com esse exemplo, que o TCU compreende e valoriza a necessidade de estabelecimento de regras e, acima de tudo, de diretrizes objetivas a fim de estimular a adoção, eu diria, dessa nova tecnologia e, ao mesmo tempo, evitar ou minimizar eventuais prejuízos a aspectos relevantes como propriedade intelectual e sigilo de informações sensíveis. Foi, então, com esse entendimento, portanto, que realizamos em 2023 uma análise dos projetos de regulação, então, tramitando no Parlamento, tendo como principal referência os possíveis impactos de tais propostas sobre os objetivos delineados no âmbito da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e não poderia ser diferente. Vale destacar que a atuação do tribunal, nesse caso, teve como foco a oferta tempestiva de contribuições ao processo legislativo em curso, por meio de opiniões técnicas e imparciais, emitidas por nossos auditores e ratificadas pelo colegiado pleno de nossos ministros. Em síntese, os riscos identificados, que se encontram resumidos nesse slide que mostro nesse momento aos senhores, apontaram a necessidade de se buscar um melhor equilíbrio entre a proteção de direitos, elemento, então, central do PL 2338 de 2022, e também o estímulo ao desenvolvimento da nova tecnologia, tanto no ambiente acadêmico como nos setores público e privado. Desde então, temos acompanhado o amadurecimento e, acima de tudo, a progressão das discussões sobre a matéria na Comissão Temporária do Senado, inclusive com
prorrogações sucessivas dos prazos para a conclusão dos trabalhos, a fim, então, de viabilizar a busca de soluções para os enormes desafios na regulação da inteligência artificial. Os dois principais, a meu ver, foram resumidos de maneira clara e objetiva pelo senador Marcos Pontes, vice-presidente daquela comissão, na fala transcrita nesse slide. Como, então, regular uma tecnologia que evolui com tamanha velocidade? E como encontrar o ponto ideal de equilíbrio entre a proteção de direitos e o estímulo, então, ao desenvolvimento. Tenho travado com esse senador discussões ao longo da minha vida pública, antes mesmo da chegada dele ao Senado, e sei da sua competência e da sua inteligência. Esse gráfico, atualizado periodicamente pela equipe do professor Alan Thompson, da Mesa Internacional, traduz de forma concreta o primeiro desafio que mencionei. Lançado, então, em maio deste ano, o modelo GPT-4 Omni parecia insuperável, ultrapassando pela primeira vez os 50% de acerto em testes de extrema complexidade no campo das ciências naturais, química, física e biologia. Passados, então, apenas 4 anos, a OpenAI lançou um novo modelo com capacidades avançadas de planejamento, análise e autorreflexão, que elevaram, então, o índice de acertos nesses mesmos testes para próximo de 80%, imagine os senhores, superando em muito o desempenho de especialistas humanos com títulos de PhD nessas áreas. Diante, então, de exemplos como esse, cabe, então, a pergunta a todos vocês: como regular, por meio de leis, cujo ciclo é medido em anos, um campo que evolui, acima de tudo, de forma exponencial, com o surgimento de novas capacidades e ampliação radical de outras em questão de meses, muitas vezes agora em questão de frações de segundos. Por sua vez, o desafio da busca de equilíbrio entre proteção de direitos e o estímulo à inovação ganhou novos contornos há 3 meses com a apresentação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E temos participado, ao longo dos últimos anos, de vários eventos nacionais e internacionais sobre a matéria, e nos assusta com a experiência de vida de bancada, de pesquisador da Universidade Federal da Bahia, os avanços e a quantidade de artigos científicos de alto nível que estão sendo publicados a cada fração de segundo. É realmente assustador, né, a exploração do conhecimento nessa área nos últimos meses, eu diria. Então, ainda que o referido plano se encontre em processo de desdobramento pelas áreas envolvidas, os bilhões de reais em investimentos e as metas ambiciosas anunciadas sugerem que o Estado brasileiro pretende utilizar as novas tecnologias de inteligência artificial como forte alavanca para o desenvolvimento nacional, o que pode não ser compatível, então, com algumas restrições previstas em qualquer que seja bem elaborada, muito bem elaborada das propostas legislativas atuais. De nossa parte, no TCU, com todas as vênias, continuamos, então, acompanhando esse assunto com a máxima atenção e, tão logo possível, faremos uma análise preliminar do novo plano anunciado pelo governo, a fim de contribuir com a identificação e correção de eventuais inconsistências ou oportunidades de melhoria e, assim, quem sabe, tentar maximizar as chances de êxito no alcance dos objetivos, então, estabelecidos para uma regulação que possa se sustentar por muitos anos. No que se refere, então, às propostas de regulação, entendo que o assunto está sendo conduzido de maneira exemplar pelo eminente senador Eduardo Gomes, a quem também conheço e com quem já tive a oportunidade de travar inúmeras discussões, ele que é o relator da matéria, então, no Senado. Com base em um processo participativo e democrático, o texto vem sendo aprimorado de forma significativa por meio de inovações como a criação de um Sistema Nacional de Regulação, com atores de diferentes níveis e escopos, então, de abrangência em cada caso. Com isso, as agências reguladoras,
com as quais temos, então, estreitado os nossos laços nessa perspectiva dos efeitos pedagógicos das ações do TCU e de outros órgãos afins, eles todos poderão, quem sabe, estabelecer, por meio de instrumentos próprios, disposições específicas que adequem a norma geral às peculiaridades de cada setor ou área de aplicação, facilitando, então, assim, o equilíbrio entre a regulação e o desenvolvimento, bem como a conciliação entre a proteção de direitos e o fomento à inovação, que nós não podemos perder essas duas chances de dar essas contribuições à vida nacional. Feitas essas observações sobre as propostas em discussão no Congresso Nacional e suas implicações, peço então licença, com as devidas vênias, para trazer algumas, quem sabe, novas ou reflexões adicionais ao nosso ver e que poderão, quem sabe, contribuir para o debate que teremos a seguir. Então, lembro que as coisas estão avançando de forma inacreditavelmente rápida e já o ano passado e nesse último ano o World Mobile Congress escolheu uma palavra para ser compartilhada com todos, que a velocidade é a palavra-chave do momento. Então, inicialmente lembro que considero muito importante fatos acontecidos na última semana, de forma histórica, que foi o anúncio dos vencedores dos prêmios Nobel nas áreas de física e química desse ano. Em ambos os casos, essa honraria máxima no campo das ciências naturais foi atribuída a cientistas da computação, como consequência, então, de grandes contribuições para o desenvolvimento, então, da inteligência artificial, no caso do Nobel de Física, e da construção de algoritmos capazes de prever a estrutura tridimensional de centenas de milhares de proteínas na química. Então, quando a gente junta isso ao que eu chamo, assim, numa denominação muito própria e com todo respeito, uma consideração especial, é como se fosse o caso da tesoura de CRISPR na genética. Então, acho que nós temos na área da química essa possibilidade extraordinária, impensável até bem pouco tempo atrás. Então, ao meu ver, esse tamanho conhecimento reforça, sobretudo, a noção de que não há mais qualquer área do conhecimento ou atividade humana que não possa, então, ser transformada de modo radical a partir da aplicação da inteligência artificial. Então, por falar nesses vencedores do Prêmio Nobel desse ano, penso que também merecem destaques, então, as honrarias que foram propostas para a área econômica. Há dois economistas muito importantes para o momento, o Acemoglu e Johnson e Robson, os três economistas que foram agraciados nessa área em relação ao uso direto da inteligência artificial nesta ciência importantíssima, cada vez mais, que é a economia. Nesse caso, entendo que a referência se justifica pela tese central do trabalho premiado. As instituições de um país, que englobam, então, suas leis e mecanismos de regulação, determinam, em grande medida, a sua capacidade de geração de riquezas e, acima de tudo, que nós não podemos esquecer nunca, o desenvolvimento econômico. Estamos querendo entrar na OCDE. Aplicado, então, ao contexto de nossa discussão nesse painel, essa teoria nos permite afirmar que no Brasil, assim como em outros países, os efeitos concretos dos avanços da IA em termos de construção e do fortalecimento de uma economia produtiva e competitiva em nível ou a nível mundial, dependerão de como cada nação, e essa é a nossa expertise que nós não podemos perder, decidir regular essa matéria. Eu tenho me referido já há bastante tempo ao que, de alguma forma, em algum momento do desenvolvimento nacional, perdemos em muitas áreas o que se chama inteligência de governo. Temos que resgatá-la e não poderemos perdê-la jamais. A propósito, então, ressalto que os mesmos pesquisadores, em seu livro mais recente, dedicaram-se justamente a aplicar suas teorias às relações entre avanços tecnológicos e, acima de tudo, prosperidade das nações, principalmente com foco nos efeitos sobre a classe trabalhadora. Em síntese, os autores alegam
que a atual concentração em poucas empresas, as chamadas Big Techs, do controle sobre as novas tecnologias, o que se traduz, eu diria, também em poder econômico gigantesco, social e político também, pode trazer consequências muito negativas para a distribuição de renda e do desenvolvimento econômico. E quem está vos falando é alguém que é super otimista nas repercussões que teremos na vida ou nas vidas de todos os países em relação aos avanços da TI, no que diz respeito aos avanços sociais e econômicos. Por outro lado, defendem esses autores que ainda é possível reverter essa tendência com a construção de mecanismos adequados de regulação e fiscalização. Daí a importância do tema que os senhores estão discutindo conosco na manhã de hoje. Eu tenho certeza que daqui sairei mais fortalecido para o meu trabalho, porque estou aqui, acima de tudo, numa perspectiva de ampliação do meu aprendizado. Então, outro autor então consagrado que tem se dedicado ao estudo dos impactos das novas tecnologias, em especial das redes sociais e da inteligência artificial, e todos creio que conhecem muito bem o trabalho do historiador Yuval Harari, que abordou esse assunto em seu último livro, que está começando a chegar nas livrarias. Enquanto Acemoglu e Johnson abordam com maior ênfase os aspectos econômicos e os impactos econômicos da tecnologia, Harari se concentra em questões sociais e filosóficas ligadas principalmente aos riscos da manipulação intencional do fluxo de informações, o que nós aqui no Brasil estamos conhecendo muito bem, seja por políticos ou autores mal intencionados que usem a tecnologia para esse fim, seja também por uma eventual e futura superinteligência artificial, que já está aí, capaz de realizar tais manipulações de forma autônoma e, acima de tudo, muitas vezes indetectável. Assim como os vencedores do Nobel de Economia deste ano, Harari defende a necessidade de regulação apropriada da tecnologia como um único e necessário caminho para mitigar os riscos associados ao uso indiscriminado de tais recursos. Embora alguns considerem as opiniões de Harari nesse tema, acima de tudo, como muitas vezes extremadas ou alarmistas, vale ressaltar que ele não está sozinho. De acordo com a última edição do relatório organizado pelo Fórum Econômico Mundial, o segundo maior risco global da atualidade está ligado ao potencial da inteligência artificial generativa para criar informações falsas em forma de texto, áudio ou vídeo. Isso, claro, é um ranking que avalia eventos de qualquer natureza e não apenas aqueles relacionados à tecnologia. Por outro lado, vale lembrar que há limites importantes em relação à capacidade da regulação em tentar mitigar riscos dessa natureza, uma vez que sempre haverá pessoas e empresas dispostas a utilizar a tecnologia de forma contrária às regras para causar danos a terceiros ou mesmo para cometer crimes já previstos no ordenamento jurídico. Antes, então, de encerrar essa exposição, sei que está chegando a hora da reposição da glicose, trago para o debate outra referência internacional, dessa vez com viés mais positivo sobre o potencial de contribuição da inteligência artificial para o avanço da humanidade. Trata-se, então, desse conceito de co-inteligência e não perdemos a visão do co-compartilhamento, palavra também importante. Então, esse conceito de co-inteligência é definido pelo professor Ethan Molik com a colaboração entre a inteligência artificial e a inteligência humana, aproveitando, então, os pontos mais fortes de cada um. Essa é a perspectiva que o eminente professor nos apresenta. Assim, de forma similar à solução proposta por Acemoglu e por Johnson e também a abordagem sugerida por Molik, que defendem que a inteligência artificial deve ser empregada para amplificar a capacidade humana por meio do ganho de eficiência em tarefas repetitivas, devemos aboli-las, né? Ou da declaração de processo de inovação, e não apenas para
substituir pessoas por máquinas na realização das atividades profissionais. E num jargão bem baiano, lá do interior da minha pequena cidade de Valente, nós estamos sempre repetindo uma coisa que espero que um dia possa ser a nossa meta principal. Não podemos continuar aceitando a chamada burrice ocupada. Então, retornando ao tema central de nosso painel, peço licença para tomar emprestadas as palavras do meu conterrâneo, eminente senador Jacques Wagner, em postagem feita em suas mídias sociais. A discussão sobre regulação da inteligência artificial carrega em sua essência aquilo que é o objeto primordial da boa política, que é a construção de arenas de diálogo, a fim de que as divergências entre as partes possam ser colocadas e discutidas de forma positiva e respeitosa, a fim de alcançar consensos possíveis. Então, se manifestou Sua Excelência no Senado. A título, então, de exemplo, ressalto que foi exatamente esse processo aberto e democrático que nos permitiu aprovar, em 1997, como relator da matéria, uma lei das águas que colocou o Brasil na vanguarda da gestão de recursos hídricos a nível mundial e que até hoje se mantém eficaz na regulação desse bem tão essencial à vida. E eu procurei adotar 3 pilares para a minha vida pessoal e, acima de tudo, para a minha vida pública, dos quais não abro mão, né? Que são a democracia, a água e agora a tecnologia da informação. Como mensagem final da minha apresentação, faço aqui um convite aos senhores e às senhoras, a todos que estão nesse auditório seleto. Onde queremos chegar, então, como nação? Queremos, sim, continuar a ser o país do futuro, pergunto, ou vamos estimular o aproveitamento das oportunidades oferecidas pelos avanços da inteligência artificial, hoje ao alcance de todos, para construirmos, a partir de agora, com vocês, o futuro do nosso país? Não tenho dúvida de que a regulação da matéria, hoje em discussão no Congresso Nacional e em outros foros igualmente qualificados, constitui elemento essencial para determinar o sucesso que teremos nessa jornada. Eu continuo acreditando nesse caminho e nessa jornada. E nesse último slide, então, quero resumir a visão de futuro que, de alguma forma, com todo respeito, proponho para um Brasil capaz de aproveitar o potencial oferecido pelos avanços tecnológicos recentes e também pelos que virão. A meu ver, essa condição requer governos, tribunais e empresas que sejam capazes de utilizar a inteligência artificial e outras tecnologias exponenciais, não apenas para reduzir a burocracia ou a burocracia, otimizar processos de trabalho ou também implantar serviços mais ágeis e de melhor qualidade. Sobretudo, o que desejo e que espero é construir um Brasil 100% digital, implicaria em fazer o uso de tecnologias para reduzir, acima de tudo, as desigualdades perversas que ainda temos e promover o crescimento econômico sustentável em benefício de todos os cidadãos no caminho de chegarmos à condição de um país com economia produtiva. Dito isso, quero, neste momento, renovar os meus sinceros agradecimentos ao Dr. Piccoli, aos meus companheiros de painel, a todos vocês que estão nesse auditório, por terem tido a paciência de nos ouvir e dizer que foi uma honra poder participar desse evento com a magnitude que ele está alcançando. Muitíssimo obrigado a todos.